Bem-vindos mais uma vez. Hoje o meu tema vai ser como ler uma tabela nutricional. A verdade é, eu sou professora de educação física, mas é impossível eu falar de exercício e vida saudável sem associar isso à alimentação. E uma dúvida muito grande das minhas alunas é como ler uma tabela nutricional. Por quê? A gente precisa entender um montão de medidas que estão ali e o que são cada tipo de nutriente, macronutriente, para poder escolher bem. Então, eu vou começar falando sobre as unidades de medida. Na tabela pode vir em gramas ou em miligramas para líquidos. A gente vai encontrar as calorias, que é a quantidade de energia que o produto fornece, e o valor diário, a porcentagem de valor diário numa dieta de 2.000 calorias, para a gente ter uma noção mais ou menos de quanto aquele nutriente está ocupando do nosso resto do dia da dieta. Então, por exemplo, a quantidade normal de uma dieta, só para a gente ter um padrão de um adulto, é de 2.000 calorias. Se eu pegar um alimento com sal e tiver 90% de sal da quantidade diária, aquilo significa que eu não vou poder comer quase nada mais de sal. Então eu tenho que escolher bem esses alimentos para não extrapolar as minhas quantidades. Então vamos falar dos nutrientes, O carboidrato é o alimento que fornece primariamente energia para o nosso corpo. A quantidade mais ou menos indicada por dia é de 250 a 300 gramas de carboidrato, sendo que 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, então 250 gramas vão ser 1.000 calorias. 300 vão ser 1.200 calorias. De uma dieta de 2.000, então vou ter que ter cuidado quando eu for compor com as proteínas e com as gorduras. As proteínas, elas servem para compor os nossos tecidos, os nossos órgãos e os nossos músculos. Elas também dão saciedade e a quantidade diária para adulto é mais ou menos 100 gramas ou 2 vezes o peso da pessoa, só que em gramas. Cada grama também vai valer 4 calorias, então se eu como 100 gramas por dia, vão ser 400 calorias. E em caso das gorduras totais, elas são a soma de todas as gorduras, as saturadas, as trans e as monoinsaturadas e polissaturadas. As gorduras saturadas são as gorduras de origem animal, e as gorduras trans são aquelas presentes em alimentos industrializados. A gente precisa de 22 gramas de gordura animal por dia. E de gordura trans a gente não precisa, para falar a verdade. Elas são as que mais causam doenças cardíacas. A quantidade normal por dia de gordura que a gente pode ter é de 55 gramas. Só que a gordura, diferente da proteína e do carboidrato, ela tem 9 calorias por grama. Então, se eu comer 55 gramas de gordura por dia, isso aí são quase 500 calorias. Então é bem importante escolher qual fonte de gordura e evitar comer o excesso, porque elas são as que engordam mais fácil. Além disso, a gente tem as fibras, que ajudam no funcionamento do nosso intestino, também são reguladoras de glicemia e colesterol e ajudam a controlar a nossa saciedade. A quantidade diária seria de 25 gramas, elas estão presentes nas frutas e nos vegetais. Então, uma dieta sem fruta e vegetal não funciona, porque a gente precisa dessas fibras para alinhar o nosso corpo. Além disso, a gente tem o sódio. O sódio, para quem não sabe, ele está muito presente no sal de cozinha, mas também nos alimentos em conserva. O sódio ele não é um vilão, ele é importante também, ele ajuda o desempenho do cérebro e ajuda a regulação de água. Só que em excesso, ele vai causar retenção e aumento da pressão arterial. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com alimentos como milho em conserva, atum em lata, picles. Pode comer, mas tem que observar a quantidade de sal e não exagerar a quantidade total do alimento na sua mesa. Então, a partir de tudo isso que vocês viram, eu quero que agora vocês observem um pouquinho melhor quando forem fazer as compras do mercado e tentem olhar como aquilo pode afetar a sua alimentação e olhar com os olhos um pouco mais clínicos de quando tiver muita gordura, quando tiver muito sódio, quando tiver muita gordura trans, quando tiver uma quantidade absurda de açúcar, carboidratos em açúcar também, o alimento não é tão bom assim. Então você tem que repensar 2 vezes antes de comprar. Ou quando comprar, saber
em qual ocasião usar e não comer em quantidades excessivas. Me fala o que você achou do vídeo, se tiver alguma dúvida eu tô aqui para responder. Se você gostou, dá um like e passa para os amigos.